que eu gostaria de agradecer à escritora Mariana Brasil, presidente da Associação Ítalo-Brasileira Acima Mandala, que é a instigadora da minha presença aqui esta semana com vocês. Em seguida, agradecer à professora Elce Vieira pelo seu inestimável convite para eu fazer parte deste encontro mundial de escritores. Agradecer ao professor e escritor Domício, à Universidade de Nova York pela acolhida que nos faz, e finalmente agradecer a assistência e com uma saudação diferencial aos meus amigos, colegas escritores, pelo precioso e variado trabalho que eles têm apresentado esta semana aqui, trabalho que sem dúvida enriquecerá o meu quando eu voltar para o meu país e que desmantelará sem dúvida as fortalezas do meu, do seu, do nosso isolamento, não é? Criando novos e férteis laços. Parece ser de praxe quando o escritor integra a equipe dos escritores brasileiros da diáspora, sob a batuta integradora da professora Elce, apresentar à nova confraria um esboço de sua biografia e um compêndio da sua produção artística, que é o que eu vou fazer aqui hoje. Assim sendo, eu vou começar com a minha relação com a escrita, enquanto alguns diapositivos vão ilustrando o meu percurso. Então, eu sou brasileira de São Paulo e antes de residir na França, onde mora exatamente 20 anos, eu vivi na Espanha. O meu relacionamento com a literatura é quase tão antigo quanto eu. Ele remonta mais ou menos à idade de 8 anos, quando eu morava perto da casa dos meus avós paternos. O meu avô era um homem erudito, que falava e ensinava 8 idiomas. Foi ele quem me ensinou que as fronteiras são uma invenção humana de algum escritor medíocre. E foi ele também, o senhor Jaime Machado, que abriu a minha mente quando me confiou as chaves da sua vasta biblioteca cheia de ácaros. Os ácaros são seres inteligentes que sabem apreciar a boa literatura, não é? Então, graças ao meu avô, eu tenho no genes esse gosto e dom por idiomas e culturas várias e uma alergia respiratória cuja origem você já conhece agora, né? Viva a tecnologia e viva o e-book! Então, naquela época, fascinavam minhas biografias de escritores que eu lia, e eu ainda não sabia que um dia essa fascinação iria se transformar em quase ojeriza. Por quê? Por causa das inúmeras biografias que eu tenho que escrever a cada vez que eu participo de um evento, em todos esses idiomas, né? Às vezes é num formato, às vezes é num outro, e mantê-las atualizadas é algo bastante cansativo. Então, eu aproveito o ensejo para dizer que eu estou precisando de pelo menos 2 agentes literários, por favor, se alguém se habilita. O meu primeiro prêmio literário ele ocorreu muito cedo, foi com a idade de 10 anos, quando eu participei de um concurso promovido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E eu escrevi um trabalho em prosa sobre o meio ambiente. Já naquela época, estas questões me preocupavam. Logo, aos 15 anos, foi um poema meu que passou numa emissora de rádio pela primeira vez, em condições fúnebres, já que era uma espécie de requiem para uma amiga minha de infância, Rossana Tadeu Vitucci, que havia sido atropelada quando ia para minha casa para tomar aula de matemática. Então, eu comecei oficialmente na poesia através de uma morte que foi para mim o meu nascimento oficial. O segundo prêmio veio mais tarde, em 2010, pelos meus haikais em português, no concurso no Rio de Janeiro. E o terceiro, o mais importante, e do qual eu estou muito orgulhosa, é um prêmio internacional, que é o prêmio de melhor autor estrangeiro 2014 da União Internacional da Imprensa Francófona de Mônaco, gente. Olha o Brasil indo longe. E esse reconhecimento literário, para mim, confirmou o meu plágio, adágio. Antes eu dizia assim, né, parafraseando Euclides, que o brasileiro é, antes de tudo, um forte. Né? E agora eu digo que o brasileiro é, antes de tudo, um teimoso
E eu vou mostrar para vocês por quê, daqui a pouquinho. Então, falando de imigração, esse sonho de migrar sempre esteve presente na minha vida desde pequena. Mais ou menos para marcar, na idade de 14 anos, eu quis vir para os Estados Unidos. Sempre foi meu sonho. Um dia ainda vou realizar. E não deu certo por quê? Porque o meu pai me impediu. Eu era muito pequena, nós não conhecíamos ninguém aqui, então não deu certo. Logo foi a Alemanha e eu comecei a estudar alemão no Instituto Goethe. Por isso, já porque eu estava pensando que eu ia viver com os meus tios, que faziam um doutorado na Alemanha, e o meu pai me impediu. Então eu tive que esperar a maioridade para que o meu pai deixasse de me impedir. Nesse meio tempo eu me formei em letras russo, espanhol e português pela Universidade de São Paulo. Dei aulas de português durante alguns anos, 3 ou 4, já não me lembro, para executivos, espanhol e francês, em escolas da rede estadual, também no Colégio Objetivo. E dentre as inúmeras bolsas de estudo que eu recebi de governos da América do Sul e da Europa, uma delas em 1992 me levou ao país do Dom Quixote para finalmente ir ao país da Madame Bovary, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. E nesse ínterim eu ministrava aulas de português e espanhol para executivos, que era o que eu fazia já no Brasil, em escolas particulares, português na Universidade de Nice, e trabalhava já como tradutor e intérprete francês-português. Então, uma pessoa conheceu o meu trabalho e me propôs a tradução dos romances do carioca Luiz Alfredo Garcia Rosa, e foi aí que eu comecei a minha colaboração com a editora francesa Actes Sud, que foi para mim uma experiência muito enriquecedora. Foi aí realmente que eu conheci o meu idioma. Enquanto isso, eu precisava de um trabalho estável, né? Então eu fiquei algum tempo preparando um concurso para ser professora efetiva na França. E para complicar tudo, porque eu faço as coisas assim, vocês vão ver um pouco fora de ordem, eu me apresentei para um concurso de dupla valência espanhol e francês. Não imaginava nunca que fosse funcionar, graças a Victor Hugo. E eu não somente eu fui aprovada nesse concurso, mas eu também peguei o segundo lugar. Então, olha aí o Brasil, né, vencendo com a gente. E esse segundo lugar me permitiu pedir transferência para Mônaco, onde eu trabalho hoje, porque está próxima da minha casa e é onde o meu marido trabalha. Então, como a gente não queria se separar, foi excelente, providencial. No meio do caminho, não havia uma pedra, não. Já com esse emprego estável, eu decidi colocar esse trabalho de tradutor em stand-by por 7 anos, porque eu falei assim, agora eu vou publicar as minhas obras, né? Então, eu parei 7 anos e aí eu comecei a publicar os meus livros. Então, em 2010, eu publiquei Blanco en el Blanco, é um livro de poemas que está em espanhol. Foi publicado no Brasil. Depois eu publiquei com aqueles... Escrito originalmente em qual língua? Escrito originalmente em espanhol. Depois eu publiquei, foi um período difícil da minha vida, que eu quis voltar para o Brasil e não encontrei mais um lugar. Então eu escrevi Locus Brasilis, que também está escrito originalmente em espanhol, e foi publicado e apresentado no Peru em 2012, na Feira do Livro. E eu gosto muito dele porque ele conta um pouquinho essa história, né, de querer voltar e não encontrar mais o seu lugar. Depois, talvez na mesma linha, né, Succès Intime, escrito originalmente então em francês, que é um livrinho, uma gracinha, um objeto de arte, com ilustrações do brasileiro Rogério Suda, que é um livro de poesia também, que está dedicado à família. Família que, né, ficou no Brasil, provavelmente. Depois, só o quarto livro, que é 7 Contos Brasileiros, originalmente escrito em português. Então, só o quarto foi escrito em língua materna. Ele saiu primeiro, por isso que eu dizia que eu faço tudo fora da ordem. Ele saiu primeiro, 7 Cuentos Brasileiros, 7 Brazilian Short Tales, publicado aqui em Nova York e apresentado em fevereiro na livraria Barco de Papel, no Bronx, acho que é, no Bronx.
e também no Centro Espanhol. E ele vai sair agora este mês no Brasil. Aí, como não era pouco, então eu decidi ser editora e eu criei Les Éditions des Trois Rivages, na França. E essa antologia é fruto de uma conferência, uma leitura poética que vários poetas fizeram na Maison d'Amérique Latine, a Paris. E eu decidi, então, de publicar o livro, que é uma homenagem poética a um dos maiores poetas de língua castelhana, que é o César Vallejo, que é peruano. E esta antologia reúne poemas de 6 autores latino-americanos contemporâneos e foi, então, juntamente com este livro, apresentada na Feira do Livro de Lima, agora dias 1 e 2 de agosto. O meu próximo livro, ele já está pronto, por isso que eu falei de agente literário. Realmente eu estou precisando de um agente literário. É um romance brasileiro que se chama Brasil Aventura Interior, cujo segundo volume já está em gestação. Então ele está prontinho, deve sair o ano que vem. E se não sair com um editor sério, eu publicarei eu mesma, porque a gente tem que fazer nós mesmos, né? Todo esse trabalho desde a criação até a publicidade. E o meu objetivo mais tarde seria que ele seja adaptado ao cinema. Tá? Vou falar rapidamente dos meus temas. Eu passei a minha infância lendo contos, as lendas dos irmãos Grimm, lia e relia. Foi uma das únicas coleções que eu trouxe do Brasil. E também lendas do folclore do Brasil, que eu gostava bastante. E quando eu estava na USP, eu entrei em contato com a literatura russa, entrei em contato com a literatura hispano-americana do boom dos anos 60, e é por isso que a minha escrita está bastante enveredada pelos caminhos da literatura fantástica. Tá? Eu me interesso por temas terrestres, mas sobretudo temas extraterrestres. Tá? Eu acho que é algo que falta na literatura. Então vamos fazer. A esta altura da minha apresentação, vocês já sabem o porquê da frase, né? Helena Machado, uma escritora transnacional. O que eu não disse foi que eu tenho raízes na Europa, porque o meu avô é de Braga, era, né, de Braga, Portugal, e a minha avó da Calábria, na Itália. E é por isso que eu nasci com asinhas nos pés, seguramente. Também gostaria de dizer que eu sou uma fervorosa defensora dos animais, dos insetos, de todos os seres que vivem, tá? E por isso eu me tornei vegetariana, para viver em harmonia com essa minha filosofia. Insetos, animais e outros seres povoam a minha literatura, como eu espero que vocês possam ter a oportunidade de verificar. E como fecho, eu gostaria de deixar uma frase minha, que é a seguinte: nós só compreenderemos o macrocosmos quando prestarmos maior atenção ao microcosmos. Muito obrigada a vocês.